A questão. Bom dia! Nós vamos finalizar hoje o tema mitologia. Nós dissemos na aula passada que o mito pode ser explicado de maneira psicológica e de maneira estruturalista, dentre outras. Nós falamos apenas dessas duas maneiras. Interessante averiguar que a explicação tanto psicológica quanto estruturalista, ela vai averiguar a presença do sujeito e a presença ou a própria realidade do mito. Na aula passada eu falei mais da presença do sujeito, como o sujeito se coloca diante destas duas explicações. E eu falei que na explicação na explicação psicológica, o sujeito é o fundamento. E na explicação estruturalista, o sujeito é apenas uma parte. O que fundamenta é a estrutura, é o todo, é a sociedade, a coletividade. Não sei se ficou muito claro, mas era importante que tivesse ficado que, seja privilegiando a presença do sujeito, seja privilegiando a presença da estrutura, o que se quer é ter um melhor entendimento da realidade do mito. Fazendo uma breve analogia, nós vamos dizer o seguinte: existem histórias que o sentido delas está em uma parte. Você vai esmiuçar, pega ponto por ponto e vai fazendo as explicações. Quando você explicar cada um desses pontos, você terá explicado a história toda. O sentido da história terá sido dado pelas explicações dos seus pontos. Existem outras histórias que a explicação não atenta aos pontos, porque ela julga que os pontos não são importantes. Interessa é uma ideia. Os pontos são apenas elementos que querem expressar essas ideias. Aqui nós estamos diante da explicação psicológica e da explicação estruturalista. Então, essa segunda parte que eu falei, que o que interessa é uma ideia, e essa ideia ela é melhor explicada se você não vai pegando ponto por ponto, mas sim se você pega o todo, é o estruturalismo. Bom, mas sigamos. Nós veremos agora que o mito nas civilizações antigas, ele aparece de uma maneira bem interessante. Nas comunidades antigas, complexas, e aí vamos pensar em civilizações, houve uma separação entre o espaço sagrado dos santuários e o espaço profano da vida cotidiana. Pensemos o seguinte: se você vê o chamado calendário católico, por exemplo, o catolicismo tem um calendário todo próprio. E aí você vai vendo assim: Natal, festa da Páscoa, e assim você vai seguindo um calendário que tem as datas todas definidas, não em função do calendário civil, mas em função de outros eventos que são importantes para a igreja. Então, isso é bem comum nas igrejas, isso é bem comum nas religiões. Falando um pouquinho a respeito da origem dos mitos, nunca esqueçam que eles não começaram sendo postos de maneira expressas. Não se escrevia livros sobre isso. Os mitos começam a ser expressos de maneira oral. Antes, são os famosos poetas, os rapsodos, que ficavam recitando essas histórias em praças públicas. Só depois é que elas vão se tornar obras escritas.
Na mitologia grega, o herói vivia na dependência dos deuses. Eu quis colocar esse ponto apenas para que nós entendêssemos que, dentro da mitologia, a questão da vontade pessoal e da liberdade, ela não existe. O herói é alguém que está ali para fazer uma coisa que alguém que tem poder de mandá-lo já o fez. Ele não é dono de sua própria vontade. Explicando um pouquinho a respeito da teogonia, porque é muito caro ao problema dos mitos, a teogonia é a obra de Hesíodo, um grande escritor que nessa obra relatou a origem do mundo e dos deuses. Ela também pode ser chamada de cosmogonia. Por quê? Porque gonos significa início, começo. É a mesma origem da palavra Gênesis. Então, a cosmogonia é a narrativa do início do mundo. Veja que a Bíblia tem a sua própria cosmogonia. Se você for buscar na Bíblia a origem da cosmogonia, ou seja, como é que o cosmo, como é que tudo começa, lá tem uma história. Não pensem que esta história é privilégio unicamente da Bíblia. Outras civilizações têm livros, têm obras, e essa teogonia do Hesíodo é uma dessas obras que mostra outras formas de como se entendeu que o mundo começou. Mas basicamente todas elas coincidem em uma coisa. Veja que na Bíblia diz assim: no princípio era o vazio. Lá tem uma palavra que você pode entender de outro modo, mas a ideia lá é que era a indeterminação, era a ausência da organização. No princípio era o caos. E Deus disse. A ideia, então, lá é essa. No princípio é a esculhambação, a desorganização, e Deus disse, faça-se o sol. Esse Deus disse significa a organização. É como se dissesse, a sala está bagunçada, e a mãe disse, pega essa imagem, bota ali, pega esse prato, bota ali, e aí vai organizando. Isso é a narrativa do começo das coisas, de tudo. Só dizendo, repetindo, que esta narrativa bíblica faz eco a narrativas da mesma estrutura em outras civilizações. A cosmogonia tem também a sua. Como é que fica o mito hoje? Vamos ver a questão do mito em Conte, um grande pensador. Conte vai dizer o seguinte, ele faz uma relação entre o mito e o pensamento reflexivo, e ele vai dizer, o advento do pensamento reflexivo, o que é esse pensamento reflexivo? É a filosofia. Então, para ele, quando a humanidade amadurece, ela vai passando por etapas. O pensamento reflexivo vai se tornando cada vez mais maduro e se afastando do mito. Esse amadurecimento passa pela filosofia e depois pela ciência. Então, segundo Comte, a ciência é o estágio final de amadurecimento do pensamento humano. Perceberam aí onde é que está o problema? O problema está no fato de que quando nós entendemos a realidade desse modo, como Comte a explica, nós estamos dizendo que a forma mais imperfeita de explicar é a forma mítica. É daí que vem essa ideia de que o mito é uma explicação ingênua. Ingênua sempre para alguém e não ingênua sempre para outros. Sempre a questão religiosa serve para iluminar estas explicações que a gente dá. Se você conversa com alguém de religião, digamos que você seja alguém que não tem, a pessoa que falar das coisas de sua igreja ou de sua comunidade religiosa, ela vai sempre falar disso com uma verdade que para ela faz todo sentido do mundo. Enquanto para você, será uma historinha para criança dormir. Pois bem,
O que é verdadeiro para um, o que faz sentido para um, não é necessariamente verdadeiro para outro, não fará necessariamente sentido para outro. Então, para quem o mito, eu poderia fazer essa pergunta, para quem o mito é considerado como coisinha de criança, coisa infantil, fábula, pau, é para o pessoal que segue Conte. Conte é o iniciador dessa história. Ok? E os seguidores de Conte têm um nome na filosofia. Como é que eles se chamam? Positivistas. O mito do cientificismo será, então, o resultado desta maneira de entender que o Conte expressa. Porque o Conte vai dizer, olha, lá as explicações estavam longe de ser as melhores, as mais apropriadas. À medida em que o pensamento evolui, aí elas se tornam mais próximas de serem as explicações apropriadas. Como o ponto de evolução, como eu acabei de falar, máximo do pensamento humano é a ciência, então a melhor explicação de todas é a científica. O que significa que nós devemos abandonar as explicações míticas e nos atermos apenas às explicações científicas. De algum modo, o Conte está dizendo, deixemos essa história de religião de lado, porque isso é infantilidade de criança. É hora de crescer, é hora de pensar de maneira mais racional. Quando o Conte faz isso, não que eu esteja dizendo que ele falou isso, só estou dizendo que se nós levarmos ao pé da letra o que ele diz, que é a ciência, é a melhor forma de explicar as coisas, terminaremos por concluir que a maneira religiosa é uma maneira mítica, é uma maneira fabulesca, é uma maneira legendária e, consequentemente, infantil, logo inferior. Portanto, ser de religião é ser inferior a quem é da ciência. Bom, mas deixando isso de lado, nós chegaremos a uma questão interessante, que é a famosa questão do mito do cientificismo. Essa questão se expressa assim. Para Kant, não tem outra forma de explicar a não ser pelo mito. Quando ele diz isso, ele acaba criando um novo mito. Se antes o mito era aquela explicação que apelava para os deuses, agora o mito é esta explicação que apela para a ciência. Fora da ciência, não tem nada. Então terminou criando um novo mito. Substitui-se o mito e agora explica-se as coisas miticamente, mas só que dentro de uma nova mitologia, que é a mitologia da ciência. Uma coisa que, inclusive, parece bastante contraditória. Muito bem. Durante todo esse tempo, nós trabalhamos com o texto do livro Filosofando, eu sempre estou dizendo isso, e olhando aquele texto de uma maneira bem acurada, bem mais aprofundada, refletindo sobre alguns pontos, nós terminaremos concluindo o seguinte: o mito não é uma forma inferior de explicar as coisas. Isso aqui é o resultado final da questão. Não vamos pensar como Conte. Ah, professor, mas a ciência não é mesmo melhor? Ela tem coisas nas quais ela explica melhor, mas existem outros aspectos que a ciência não é a mais indicada para ser, digamos assim, a explicadora. O nosso resultado final é esse aqui. O mito é só uma forma diferente de explicar, não uma forma inferior. A explicação do mito, ela está na raiz de todas as outras. O que é que eu estou a dizer com isso? Que nós queremos ter fugido do mito, mas, na verdade, nós continuamos usando o mito nas explicações, inclusive, que nós chamamos de científicas. Nas histórias em quadrinhos, eu já falei que existe a questão do maniqueísmo, da luta do bem contra o mal, e aí há uma nova expressão do mito. O mito como uma personificação dual. De um lado o bem, de outro lado o mal.
E na política, como é que o mito se apresenta? Ele se apresenta como uma figura do político que é um exemplo a ser seguido. Portanto, nada a ver com o que normalmente nós chamamos de mito na política. Significa, inclusive, uma falta de compreensão adequada. Mito é alguém que é muito competente naquilo que faz e que tem essa competência tão avolumada que ela é modelo para ser seguida por todos. Qual é o lado sombrio do mito? Ele tem esse lado sombrio? Tem. É que ele trabalha essa questão do maniqueísmo, o mal de um lado, o bem de outro, e aí ele separa de um modo bem simplista, sem muita profundidade, as pessoas em boas e em más. Quando essa separação acontece, aí a gente perde, né? Porque a gente já viu que, na verdade, ninguém é completamente bom e ninguém é completamente mal. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo encontro. Até mais.